Olá, nos estudos de hoje voltamos a visitar o nosso querido benfeitor e amigo Emmanuel. No livro Vinha de Luz, na lição 166, onde abrimos este livro aleatoriamente e nos caiu a lição Respostas do Alto. E ela diz o seguinte: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Os comentários de Emmanuel são o seguinte: nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebe respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Muito adequada e interessante essa reflexão do nosso querido Emmanuel sobre as respostas que vêm do alto, diante da convicção de que somos criaturas criadas por Deus, simples e ignorantes, e que somos merecedoras de todo o seu amor, de todo o seu processo educativo. E foi nesse sentido que Jesus nos afirma no Evangelho de Lucas: de qual o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, sempre o pai amoroso e bom, que tem muito mais amor para dar aos seus filhos do que nós, pais imperfeitos, sempre ele nos dará a educação necessária para o nosso processo de crescimento e de evolução. Muitas vezes ficamos extenuados e desiludidos porque não recebemos as respostas do céu prontamente para atender a nossa ânsia de progresso e de bem-estar. Porque nem sempre aquilo que imaginamos ser para a nossa felicidade é aquilo que precisamos para o processo de nossa educação. Por isso que Emmanuel, no determinado trecho, nos diz que em muitas fases da luta,
o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. Do nosso ponto de vista, do nosso ângulo de visão, é complexo imaginar o que necessariamente precisamos para a educação dos nossos espíritos. Muitas vezes, uma porta larga que se fecha é motivo de alegria para os nossos espíritos eternos, pois aquela porta larga poderia continuar sendo motivo para ampliar e aumentar a nossa perdição e o nosso processo de retardamento aos caminhos que nos fariam progredir. Então, muitas vezes, uma porta que se fecha é um processo educativo para que a nossa alma se ilumine e progrida. Muitas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Muitas vezes, os males que o nosso corpo padece são remédios da medicina celestial, atendendo a mecanismos das leis inevitáveis de causa e efeito para promover o bem-estar perene do espírito que caminha para a evolução. E aqui, queridos amigos, quando caminhamos para a conclusão de nosso ano de 2020, estamos apenas a 21, 22 dias do encerramento deste ano difícil de 2020, onde atravessamos diversos problemas do ponto de vista das consequências da própria pandemia, as consequências econômicas, as consequências emocionais, psicológicas, da saúde do corpo, da saúde mental de cada um de nós, dos nossos entes queridos, nós podemos refletir do que vem a ser esse recurso da medicina celestial que nos transformou temporariamente em muitas feridas abertas, mas que visam o nosso processo de evolução, porque todos nós estamos sendo subordinados às leis divinas, que são leis de amor e leis de progresso. Então, muitas vezes, as respostas do alto não vêm em forma de manjares. Muitas vezes elas vêm em forma de dor, porque talvez a humanidade terrestre estivesse precisando passar por esse mecanismo, de um lado, para responder pelos atavismos seculares, milenares de nossas almas, porque ninguém responde por um delito que não cometeu. Ninguém padece de um mal que não seja causador, hoje ou outrora. E de um outro lado, a prova necessária para alçarmos degraus mais consistentes nos voos do espírito. Se a Terra caminha firmemente para ser um mundo de regeneração, os espíritos que aqui habitarão, que herdarão a Terra, necessariamente deverão ser espíritos preparados e ligados às coisas do espírito, valorizando as coisas que são essenciais a esse processo de transformação, se libertando dos vínculos da matéria, dos vínculos dos instintos, das sensações, das paixões que muitas vezes nos arrebatam e que nos levam às dificuldades maiores. É preciso passarmos por essa transição, compreendendo os desafios de nossa vida, compreendendo os desafios de nossa encarnação, para compreendermos definitivamente as leis de Deus, que são leis de amor, de justiça e de caridade. Assim, queridos amigos, iremos entender
as respostas do alto que nos chegam em todos os momentos, em todas as horas. Então, benditas são as dores que nos libertam. Bendito é o amor de Deus que nos impulsiona para as vitórias permanentes do nosso espírito. Que Jesus nos abençoe e que entendamos que jamais o Pai nos ofereceu uma pedra, que sempre Ele nos dá o pão nosso de cada dia, necessário e suficiente para alimentarmos o nosso corpo e alimentarmos os nossos espíritos das lições e das necessidades que precisamos para crescer e para evoluir sempre. Que Jesus nos abençoe e que possamos ser sempre gratos a esse tesouro que é os mecanismos das leis de Deus que nos impulsionam para a frente e para o alto. Que fiquemos com Jesus hoje e sempre.